Então nós vimos aí, né, que a parte de métodos é uma das partes que vai aparecer em artigos científicos, também vai estar presente aí em projetos de pesquisa. Okay? Boa tarde, Lara, Ilma, Pedro, obrigado, boa tarde, tudo bem com vocês? Também a gente viu que, não chamando, dando esse nome, né, métodos, mas quando a gente fez lá o nosso, vocês fizeram seus planos de intenção, boa parte dos tópicos que estão aqui dentro dos métodos estão lá no plano de intenção já. A gente só não chamou, classificou aqueles tópicos como sendo métodos, tá? E o que são métodos, né? É toda aquela ação feita na parte prática ali da pesquisa. Você começa ali, né, tendo a sua ideia de pesquisa, construindo a ideia brilhante, depois vai lá, parte para o plano de intenção, que é lá uma descrição um pouco maior da ideia brilhante. Okay? E aí você faz a revisão de literatura para saber, né, se aquela sua ideia brilhante ela é inédita, se ela vai gerar resultados inéditos, você deve ou não tocar a sua pesquisa para frente. E aí, se sim, você vai tocar a pesquisa, então é hora de pensar sobre os métodos. Quais as ações que você vai fazer para que essa pesquisa seja realizada. Okay? E como eu disse, vai estar lá no seu plano de intenção. Se você lembra lá de alguns daqueles 13 tópicos que tem no plano de intenção, você vai lembrar que lá dentro do plano de intenção tem lá o tipo de estudo, local, amostra, procedimentos, variáveis e método estatístico. Isso está dentro do plano de intenção. Claro, de uma forma mais resumida. Né? Isso, quando for para o projeto de pesquisa, você vai poder descrever eles com um pouco mais, de uma forma um pouco mais longa. Apesar que alguns deles aí não existe necessidade de uma descrição longa. Né? Tipo, por exemplo, tipo de estudo, você vai informar o nome do tipo de estudo. Agora, se você não souber qual que é o nome daquele tipo de estudo, você pode sim descrever o que você vai fazer. Tá? O outro é o local, que é o local onde vai ser realizada a pesquisa. A revisão de literatura, Júlio Alves, ela está incluída dentro da introdução. Okay? Quando você faz a introdução, você usa a revisão de literatura, né, para construir aí o seu repertório acadêmico, né, ou seja, aumentar o seu conhecimento. E aí, quando você faz na introdução, para situar o seu leitor, você usa a revisão de literatura logo no começo, né, da introdução, para falar sobre o. Isso, ao contrário, para falar sobre o cenário daquela. Tá? Beleza? Nada. A não ser o seguinte, você pode ter um artigo, né, de revisão de literatura, ok? É um artigo, se for um artigo de revisão de literatura, esse artigo de revisão de literatura vai ter uma introdução também, ok? E que sim, também você vai fazer lá, né, uma revisão dentro da introdução do artigo de revisão de literatura, porque você vai ter que ir lá termalizar lá o leitor, né, informar o leitor sobre o que você está fazendo, ok? Mas sim, a revisão de literatura ela está dentro da introdução, tá? Apesar que assim, quando você escreve, por exemplo, uma dissertação, uma tese de doutorado, por exemplo, você pode ter lá uma introdução e depois ter lá um capítulo, um subcapítulo que seja uma revisão de literatura, ok? Mas esse é um caso à parte, tá bom? Ok, mas normalmente sim a revisão está dentro da introdução, a breve revisão. Okay? Então o local, né, onde vai ser feita a pesquisa, né? Não é a instituição que você pertence. Por exemplo, você é estudante do UniBH, então você está afiliado ao UniBH, mas a sua pesquisa não necessariamente é feita dentro do UniBH. Ela pode ser feita num hospital, numa comunidade, numa outra localidade, okay? num laboratório de pesquisa. Tá? Então esse é o local. O importante é descrever brevemente esse local. Né? Dar uma descrição sobre o que é esse local, qual que é a relação desse local lá com a sua amostra, né? Você vai coletar ali, se estiver no hospital, você está coletando informações que estão dentro do hospital. Então, sua amostra provavelmente está lá dentro do hospital. Então, dizer a relação entre o local e a amostra. Né? Outra coisa é a amostra, né? Pode lá ser o grupo de pessoas que você decidiu fazer o estudo sobre, né? E a amostra é você que define, né? Quem vai ser a amostra, quantos integrantes vão fazer parte dessa amostra, quais vão ser os critérios de inclusão desses participantes na amostra. E para os participantes que já estão incluídos na amostra, você também pode criar critérios de exclusão, ou seja, uma pessoa pode estar virtualmente ok para participar da sua amostra, mas você pode criar aí algum
processo de exclusão, retirar essa pessoa de dentro da sua amostra, ou esse ente de dentro da sua amostra. Os procedimentos, né? Os procedimentos é detalhar o que você está fazendo mesmo, né? Desde lá do começo do tipo de estudo, local, amostra, né? Como é que você construiu a amostra, dá alguns detalhes, mais detalhes, né? As variáveis é aqui, são os dados, né? Que você vai obter como dados, os dados que você vai depois tratar, analisar e explicar, né? Essas são as variáveis, né? Você está fazendo uma pesquisa científica para obter dados, obter variáveis e aí explicar esses dados, essas variáveis, para responder a sua pergunta de pesquisa. E obviamente, para tratar esses dados, sim, a gente vai precisar aí utilizar, em boa parte dos casos, né? Não em todos, métodos estatísticos, né? Ferramentas matemáticas, ferramentas estatísticas que nos permitem, dentre outras coisas, por exemplo, descobrir aí, calcular qual que é o tamanho ideal para a nossa amostra. Por exemplo, eu quero saber lá, quero fazer uma pesquisa num bairro sobre as pessoas que, né, sobre um tipo de algum mal que acomete os moradores daquele bairro, alguma doença. Por exemplo, um bairro com pouco saneamento básico, as pessoas ficam sujeitas aí a adquirir determinadas doenças. Eu não preciso fazer a pesquisa com todas as pessoas que moram no bairro. Eu posso estabelecer um número de pessoas, uma amostra, e os resultados que saem dessa amostra eu posso extrapolar para um conjunto maior de pessoas que vivem ali no bairro. Então, os métodos estatísticos me permitem fazer isso. Permitem também testar se a minha amostra está funcionando, criar critérios de exclusão para entes que já estejam lá dentro da minha amostra. E, obviamente, também vai te ajudar a calcular médias, os desvios, as curvas normais, comportamento normal, né? Entre outras coisas. Tá? Aqui não vão ser abordados os métodos estatísticos, tá? Vai existir uma aula aí um pouco mais para frente que aí sim vai abordar única e exclusivamente os métodos estatísticos. E aí nós vamos ter que fazer umas continhas no futuro, ok? Então esses pontos estão lá no seu plano de intenção. A única coisa que é novidade aqui, que não estava ainda no seu plano de intenção, é esse tópico aqui, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Tá? Porque é o seguinte, né? Vocês são da área da saúde, né? Então pesquisas na área da saúde, não raro, elas vão estar aí intimamente relacionadas com a saúde das pessoas, né? E para realizar essas pesquisas que podem oferecer algum risco ou fazer alguma intervenção, né, na fisiologia ou na saúde dessas pessoas, existe necessidade de se pedir autorização para o Comitê de Ética em Pesquisa. Tá? Então, você já fez a sua revisão de literatura, sabe que o trabalho é inédito e você vai fazer a pesquisa. Mas antes, se for mexer com a vida das pessoas, né, você vai ter que entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa e pedir para autorização. E como é que você faz isso? Né? Uma das maneiras de se fazer isso, entrar em contato com o Comitê de Ética, existe uma plataforma que chama Plataforma Brasil, tem um link aqui. Você envia o seu projeto de pesquisa para essa plataforma, tá? E aí essa plataforma ela encaminha o seu projeto de pesquisa, né, para o comitê de ética mais próximo de você, mais próximo da sua localidade. Existem comitês de éticas aí nas universidades públicas e privadas, em centros de pesquisa, okay? E esses comitês de ética são formados por profissionais, cientistas da área, e que se reúnem aí periodicamente, sei lá, uma vez por mês, para analisar os pedidos aí, né, de projeto de pesquisa e dar autorização para que a pesquisa seja conduzida ou incluir ali pendências na pesquisa, okay? O que quer dizer incluir pendências é que você não pode conduzir essa pesquisa enquanto você não resolver as pendências. Basicamente, pendência é quase que uma negação. É claro que você pode ir lá e trabalhar nas pendências, submeter de novo o seu projeto e ele ser aprovado pelo Comitê de Ética. Tá? E é comum você ver em artigos aí da área da saúde dizendo que aquele trabalho foi, né, autorizado pelo Comitê de Ética. Tá?
trabalhos que colocarem aí a vida de humanos em risco, a saúde deles, ou que envolvam aí dados pessoais relacionados com a saúde, né, tipo ter acesso direto ao prontuário médico de um determinado paciente, você tem que pedir a autorização do comitê de ética. Fazer um estudo de caso com um paciente sobre uma determinada doença, você vai estar tendo acesso ali direto ao prontuário médico dele, ou testar novos medicamentos, teste aí da vacina, aí, das vacinas que estão sendo estudadas para o Covid. Tem que ter autorização dos comitês de ética, porque vacinas tem que passar aí por testes em seres humanos. E aí pensa, você vai estar submetendo o organismo dessas pessoas envolvidas na pesquisa, né, a entes biológicos, né, que podem, existe uma probabilidade deles causarem algum malefício à saúde dessas pessoas. Então tem que ser submetido a esse comitê de ética. Né, e a gente tem exemplos aí de pessoas que não seguiram, né, que não obtiveram aí a anuência dos comitês de ética. Por exemplo, você tem lá o caso do chinês que usou o CRISPR para modificar o material genético lá de gêmeos lá na China, para que eles ficassem imunes lá ao HIV. Ele não obteve aí a anuência do comitê de ética aí, né? E mesmo assim ele fez a pesquisa, ele fez na clandestinidade e depois sofreu a sanção aí das ações dele. Okay? Então não pode. Tá? Pesquisa aí com agentes biológicos, pessoas que trabalham aí sei lá, pesquisando ebola, essas coisas, assim, você pode colocar as pessoas em risco, então você tem que ter autorização dos comitês de ética. E aí é um trâmite burocrático, isso é regido por uma resolução, né, uma lei, tá? Então você tem que fazer isso, tem que passar por isso. Mas não são todos, tá? São todas as pesquisas da saúde que você vai pedir autorização do comitê de ética, não. Só no caso que você vai poder, existe a possibilidade de você interferir direta, né, ou até mesmo indiretamente na saúde das pessoas. Né? E aí você vai ter que submeter aí pro, né, nesse portal aqui, que é a plataforma Brasil. Então tem aqui as instruções para você submeter aí, né, o seu projeto de pesquisa para esse conselho de ética. Esse conselho de ética vai enviar, né, para o conselho de ética mais próximo de você e eles vão fazer a análise. É um trâmite burocrático mesmo, tá, moçada? E aí, claro, isso aqui, dependendo do seu tema, isso aqui gasta tempo, tá? Você não pode fazer a pesquisa enquanto isso aqui não é aprovado. Então, isso tem que estar dentro do planejamento da sua pesquisa, porque esses comitês de ética não se reúnem sempre, uma vez por mês, por exemplo. Então, e mesmo nessa reunião de uma vez por mês, o seu projeto pode não ser analisado, então vai ficar para o próximo mês. Então tem que ter aí, né, uma previsão disso no seu cronograma de pesquisa, caso necessite dessa autorização. Okay? Então é isso, né? Diz aqui, em regra toda pesquisa deveria consultar, né, o conselho, o comitê de ética, mas não toda, tá? Vão ter aqui umas exceções também. Tá? Claro, aquelas que estão relacionadas lá que envolve ser humano tem que passar, porque não tem jeito. E existem aí as que não precisam, tá? As que não precisam, por exemplo, a que não vai envolver aí, não vai colocar em risco a vida ou a saúde das pessoas. Por exemplo, aí, pesquisa de opinião pública, né, com participantes não identificados. Uma pesquisa de opinião pública, você não está pondo em risco a saúde das pessoas. Okay? Então você não precisa pedir autorização do comitê de ética. Tá? Pesquisa sobre documentos de acesso público também você não precisa. Né? Pesquisa com informações que já são de domínio público, por exemplo. Se você for fazer uma revisão de literatura, você não precisa pedir autorização, porque você vai estar trabalhando com dados que já são de domínio público, eles já foram publicados. Você está fazendo uma revisão de literatura, eles já estão na literatura. Esses artigos, os autores originais desses artigos, se existiu a obrigatoriedade deles passarem pelo CEP, pelo Conselho de Ética, eles passaram, porque o trabalho deles precisava. O seu não. Aquele dado já está publicado, você está trabalhando com dados, você não está trabalhando com a saúde da pessoa, com o ser humano. Okay? Pesquisa de censo, né? A gente tem o censo no Brasil, também não precisa de autorização do Conselho de Ética. Tá? Essas pesquisas aí para saber a quanto anda a popularidade ou não do governo, a intenção de voto, isso nada precisa de autorização do Conselho de Ética. Tá? Pesquisa que consulta aí bancos de dados,
também não vai precisar mais, né? Não vai precisar mais, você não precisa de autorização. Okay? Vários tipos, tá? Trabalho de revisão de literatura não precisa, né? E pesquisa, né? Não vou chamar de pesquisa, mas atividade relacionada à educação. Ok? Vocês estão no curso de saúde, vocês vão ter aula práticas e provavelmente vocês vão passar aí por hospitais, por clínicas, postos de saúde, né? E vocês vão estar estudando. Então também não existe a necessidade de se pedir autorização para o Conselho de Ética, tá? Claro, existem outras autorizações para vocês estarem dentro lá de um hospital, de uma unidade de saúde, mas não do Conselho de Ética. Ok? Bom, e aí dentro do método vai estar o tipo de estudo, né? Que vai ser aí o formato, né? A descrição do desenho de estudo que você vai utilizar. Por exemplo, sei lá, vai fazer uma revisão de literatura, esse é o seu método. Vai fazer um estudo da avaliação da qualidade da informação, vai fazer um estudo coorte, transversal, longitudinal, né? Vai fazer uma pesquisa laboratorial in vitro, esse é o seu tipo de estudo. Caso você não saiba o nome do tipo de estudo, você pode fazer uma breve descrição dele, tá? Das ações que você vai fazer ali. Okay? Dá para entender também. Okay? Estudo da avaliação da qualidade de informação. Você vê aí no Brasil, esses estudos acontecem. O governo, inclusive, faz esses estudos, né? Por exemplo, você tem aí, né, ações governamentais para tentar diminuir aí, né, a gravidez, né, em adolescentes, né, em pessoas mais novas, né? Então você tem aí essas pessoas, elas estão sujeitas aí elas convivem aí com informações sobre contraceptivos, né? E mesmo assim você vê que tem um número grande de pessoas ainda que engravidam ainda na adolescência. Então você poderia fazer um estudo da avaliação da qualidade da informação. Elas estão sujeitas a essa informação, mas mesmo assim a informação ainda não foi relevante, não surtiu efeito. Por que é isso? O que causa isso? Quais os problemas ligados? Então é um tipo também de estudo. Okay? O local, como eu disse, né, é o local da realização da pesquisa, né? E que é onde você vai levantar os seus dados. Você está fazendo a pesquisa num dado local e é naquele local que você está levantando dados. Okay? E, claro, é onde está sendo feita a intervenção. Você está lá adquirindo os dados num dado local sobre um certo grupo de pessoas ou entes ali. Ok? Se você estiver fazendo um estudo de revisão, né, no seu estudo de revisão, os autores originais dos artigos, né, eles fizeram o levantamento, né, a intervenção em locais específicos. Então, no seu artigo de revisão é bom você citar onde que foi feito, por cada autor, onde foi feito aquele estudo, né, em qual é a instituição. Okay? Caso for um estudo de revisão, né? Caso não for o seu estudo normal, é só dizer o local onde está sendo coletados os dados. Tá? Uma coisa muito, muito importante na parte de métodos é a amostra. Tá? É o grupo que você vai estudar. Você tem uma pergunta de pesquisa, você quer coletar dados para responder essa pergunta de pesquisa. Para coletar esses dados, você vai construir uma amostra. E essa amostra vai ser formada aí por um número de entes, que pode ser calculado usando lá os métodos estatísticos, né, para garantir a qualidade dela. Né? E aí você vai definir, né, os parâmetros dessa amostra. Por exemplo, você vai definir quais são os critérios de inclusão, ou seja, quais vão ser os entes, quais vão ser as pessoas, quais vão ser os agentes biológicos, por exemplo, que vão estar lá formando a sua amostra. Então você decide os critérios de inclusão. E também é você que decide os critérios de exclusão. Tá? E aqui só um pequeno detalhe. Critério de exclusão não é o contrário de critério de... Critério de exclusão não é o contrário de critério de inclusão. Tá? Por exemplo, você vai criar a sua amostra e você pensa o seguinte: minha amostra vai ser formada por, sei lá, adultos de 18 a 40 anos. Então, estou fazendo um critério de inclusão na amostra. Tá? A idade, 18 a 40 anos. Não quer dizer que
as pessoas menores de 18 e maiores de 40 estão dentro do seu critério de exclusão, não, tá, moçada? O seu grupo, a sua amostra, vão ter só pessoas de 18 a 40 anos. Ok. E aí os critérios de exclusão. Os critérios de exclusão são feitos para o grupo de inclusão. Você só pode excluir alguém que foi incluído dentro do grupo. Tá? Estudo de revisão de literatura, né? Você vai fazer um estudo de revisão de literatura, ok? E aí, ao fazer a revisão de literatura, os trabalhos estão publicados já. Foram feitos pelos autores em determinados locais, né? E aí é bom descrever os locais de origem desses trabalhos, tá? Que vão estar lá nos artigos originais, ok? Não foi feito por você, não foi feito na sua instituição, então você tem que dizer a instituição em que onde esses trabalhos foram feitos, quando você está fazendo um estudo de revisão de literatura. Você está escrevendo um artigo de revisão de literatura, ok? Tá? Então, critério de exclusão não é a mesma coisa que inclusão. Você cria os critérios de inclusão para gerar a sua amostra. Tá? Mas mesmo assim, você pode ir lá na sua amostra e retirar pessoas da sua amostra. Para retirar essas pessoas, você cria os critérios de exclusão. Por exemplo, eu falei assim, ó, no meu estudo vão ter pessoas adultas de 18 a 40 anos. Aí eu posso criar um critério de exclusão. Ah, mas não podem ter pessoas hipertensas nesse grupo. Então, se alguém do meu grupo de 18 a 40 anos foi hipertenso, eu vou excluir ele do meu grupo. Por quê? Porque a hipertensão pode entrar em conflito com algum parâmetro que eu quero medir. Então eu vou tirar, vou tentar garantir aí a qualidade da minha amostra. É isso. Uma outra coisa é a amostragem. A amostragem é como você constrói a amostra. Tá? Leve em conta aí os critérios de inclusão, exclusão, como é que você consegue captar essas pessoas, captar os entes que vão estar dentro ali da sua amostra. Okay? Como é que você faz isso? Você vai fazer de forma aleatória? Você vai fazer de forma estratificada? Tá? A amostragem ela vai estar ligada com a qualidade da sua amostra. Okay? E o quarto termo, que está ligado à amostra também, o quarto ponto, é o termo de consentimento livre e esclarecido. Porque, ok, digamos, você está fazendo uma pesquisa científica, mesmo que ela já tenha sido aprovada lá pelo Conselho de Ética, pelo Comitê de Ética, né? Ao recrutar as pessoas que vão participar da sua pesquisa, você tem que entregar esse termo de consentimento livre e esclarecido. Você não pode obrigar as pessoas a participar da sua pesquisa científica. Elas têm que participar por livre e espontânea vontade. Então isso vai estar descrito num documento, e esse documento tem que ser escrito com um português muito claro e simples, tá? Evitando aí zilhões de termos técnicos, porque lembra, uma pessoa que está participando lá da sua pesquisa, ela não necessariamente ela é da sua área, ela não vai entender os termos técnicos. Então tem que ser escrito numa linguagem mais simples, mais clara, para que todo mundo entenda, né? E nesse documento vai conter alguns pontos aí que vão aparecer aqui na frente. Aí existe uma maneira de entregar esses termos de consentimento e de convidar as pessoas para participar de pesquisas científicas, ok? Você não pode obrigar ninguém a participar de pesquisa científica. A pessoa tem que concordar, espontaneamente, claro. Dentro da amostra, critérios de inclusão são as características necessárias, né, para que alguém, algum indivíduo, alguma pessoa, algum ente esteja lá dentro da sua amostra. E aí você define os critérios de exclusão. Pode ser por faixa etária, pode ser por sexo, pode ser pela doença que você quer estudar. E isso está lá, né, ligado ao pico, né, a sua pergunta pico. Okay? E aí você define. Esses são os critérios de inclusão. Uma vez incluídos os membros dentro do grupo, você vai ter um grupo lá, digamos, por sexo. Eu quero... Esse estudo vai ser feito... Minha amostra vai ser formada apenas por mulheres. Só mulheres. Okay? Beleza. Todas as mulheres? Não. Eu posso criar aí depois critérios de exclusão. Vai ser mulheres, então é um grupo grande. Se for mulher, está no grupo. Tá? Mas eu posso excluir algumas delas baseadas nos critérios de exclusão que eu posso criar. E esses critérios de exclusão não são criados ao bel prazer, não. São critérios que vão favorecer a qualidade aí da sua amostra também. Porque às vezes as mulheres, esses participantes ali, eles podem ter alguma característica que podem mascarar, né, o dado que você quer obter. Ou podem interferir
na aquisição desse dado. Okay? Então é isso, você pode criar critérios de exclusão. Beleza, então mulheres. Todas as mulheres? Não. Mulheres adultas, entre 18 e 50 anos. Tá, beleza, entre 18 e 50 anos vai ter o meu grupo. Mas todas elas, vou criar aqui então os parâmetros de exclusão. As gestantes não, porque eu estou testando aí um novo medicamento e eu não sei quais são os efeitos disso no embrião ou no feto, eu não sei. Então é melhor a gente excluir as gestantes. Ok? É isso. Então você cria dentro do grupo parâmetros de exclusão. Tá? Critérios de exclusão. Okay? E lembre-se, não quer dizer que os critérios de exclusão eles são contrários aos critérios de inclusão. Eu falei que a minha amostra só vai ter mulheres. Tá, beleza, então seu critério de exclusão são homens. Não. Para você excluir um indivíduo de um determinado grupo, primeiro ele tem que ter sido incluído, ele tem que estar dentro do grupo. Se ele nem entrou no grupo, não tem jeito de você excluir ele. Então os parâmetros de exclusão são para aqueles que já estão dentro do grupo, já estão dentro da amostra. Ok? E aí, os critérios de exclusão também vão depender do tipo de pesquisa que você está fazendo. Tá? Se algumas características dos indivíduos dentro do seu grupo vão mascarar ou vão dificultar a aquisição dos seus dados. Então, os critérios de exclusão são para melhorar a sua amostra também, tá? Para torná-la mais efetiva, tornar o seu estudo mais objetivo. A amostragem, né? Aí é importante. A amostragem é como você cria a amostra. Tá? Então, como é que você faz a seleção para os indivíduos? Você usa aí técnicas aleatórias simples, você usa estratificação. Existem várias maneiras de se fazer. Uma delas você já deve ter recebido aí, talvez aí no UniBH, né, e-mails perguntando se você não quer participar de tal pesquisa, quer responder um formulário que alunos do curso tal estão fazendo uma pesquisa sobre alguma coisa. Então você recebe esses formulários por e-mail, por exemplo. Então eles disparam esses e-mails para várias pessoas e aí quem responder está dentro do grupo. Você está criando a sua amostra. É aleatório, você não sabe quem que vai responder. Né? Você pode fazer ainda um pouquinho melhor do que, por exemplo, como é feito lá, por exemplo, as pesquisas de intenção de voto. Né? Geralmente as pesquisas de intenção de voto elas são feitas aí, a amostra é feita, a coleta de participantes é feita de forma estratificada. Isso quer dizer que você vai lá nas classes mais privilegiadas da sociedade, nos bairros mais ricos, nos bairros mais pobres, né, e coleta lá, né, a intenção de voto das pessoas. Porque se só fizer num determinado lugar, você pode não estar refletindo ali, sua amostra pode não refletir no final das contas a intenção real da população como um todo. Então você vai por classe, você estratifica. Okay? Você quer estudar uma determinada incidência de uma determinada doença de forma estratificada, você também vai em bairros que tem lá uma população mais rica, um bairro de população de classe média, um bairro de população mais pobre. Você pode fazer também isso. Tá? Então você está criando a sua amostra. Okay? Outra coisa sim vai estar relacionada também, a amostragem está relacionada com os parâmetros de inclusão, os parâmetros de exclusão. Né? A amostragem é o processo em si para garantir, né, a qualidade da amostra. Okay? E claro, você vai ter que descrever a sua amostra, por que você está escolhendo aqueles indivíduos. Okay? Geralmente, essa questão da amostragem aí, né? Se você estiver fazendo um artigo de revisão de literatura, geralmente você não precisa colocar como os autores lá dos artigos fizeram essa amostragem, não. Tá? Você está interessado nos resultados, ok? Ao fazer um estudo de revisão. Então você não precisa falar qual foi o método que os autores utilizaram para construir a amostra dele. Então lembre-se, a amostragem é o que vai garantir aí a qualidade da amostra. Ok? Você não vai precisar descrever cada uma das pessoas, a cada um dos entes que você inclui na sua amostra, não. Você não vai ter que fazer essa descrição. Okay? Mas você vai ter que justificar, né, por que aquele membro ele vai poder fazer parte da sua amostra, ou por que aquele grupo de pessoas constituem a sua amostra. É isso. Okay? E aí vem o termo, né, de consentimento livre e esclarecido. Né? Além de você ter lá a autorização do comitê de ética, né, é necessário você detalhar para a pessoa que vai participar da pesquisa
no que essa pessoa está entrando, ok? Então, nesse documento aí, que tem que ser escrito aí de forma muito clara, né, tem que ser entendível aí por qualquer um, né, tem que estar incluído lá, né, a descrição da pesquisa de forma muito simples, quais os direitos da pessoa ao fazer, participar dessa pesquisa. Ela tem direitos, okay? Que ela, por exemplo, ela pode abandonar a pesquisa se ela quiser, por exemplo. Então vai ter que estar escrito lá que ela pode ou não abandonar dentro de um período de tempo tal. E obviamente tem que estar lá incluso os riscos, né? E também os benefícios ao participar da pesquisa. Ela tem que saber de tudo, né? Do ônus e do bônus de estar participando ali daquela pesquisa. E ela tem que aceitar por livre e espontânea vontade. Okay? Por exemplo, essa semana eu li que existe esse esforço, né, internacional aí para tentar desenvolver aí uma vacina contra o Covid. E uma outra coisa que tá lá no vídeo da videoaula que eu vou liberar para vocês. Eu preciso de crédito. Mas eu conversando pelo WhatsApp com um amigo meu que é médico. Ele é pesquisador e ele falou uma coisa que não é muito boa de fazer, né? Quando for coletar, fazer a sua amostra, convidar as pessoas para participar da sua pesquisa, né? Entregar os termos. Não é muito bom fazer isso no seu laboratório, não, antes da consulta, porque senão pode parecer que você está vinculando ali a qualidade da sua consulta com o aceite da pessoa em participar da sua pesquisa ou não. É claro que a consulta não vai mudar, mas às vezes a pessoa, né, ela pode pensar nisso. Se eu não aceitar participar da pesquisa, né, esse cara aí vai me atender mal depois, né, mas não tem nada a ver. Mas ele falou que é bom evitar esse tipo de situação, okay? Existem outras formas de você montar a sua amostra, ok? Um outro ponto que está lá também, né, no plano de intenção são um ponto de procedimento, né? Que vão estar aí relacionados com o que você vai fazer, né? O passo a passo ali da sua pesquisa, né? Que ainda não foram descritas nos pontos anteriores, né? Do tipo, pesquisa com seres humanos. Se você já está pedindo autorização para o CEP, né? Se você está pedindo autorização para o CEP, porque ela é feita com seres humanos. Se não, não é feita com seres humanos. Quantos grupos vão ser formados? Porque, por exemplo, você vai lá, você criou a sua amostra. Vai ter o grupo de pessoas que formam a sua amostra, né? Mas você pode subdividir, né, essa sua amostra em mais de um grupo, né? 2, 3 grupos, e fazer aí testes diferentes com cada um dos grupos. Ou fazer o mesmo teste e depois comparar os resultados entre os grupos. Será feito algum mascaramento, né, ou cegamento, e existem muitas pesquisas científicas na área de saúde que usam essas técnicas, né? O que é aí o mascaramento ou cegamento, né? Por exemplo, você vai fazer lá a pesquisa sobre a vacina do Covid. Então você vai vacinar pessoas. Mas algumas pessoas você vai vacinar mesmo com a vacina, com o agente, e outras não. Não vão receber o agente, né? Só que as pessoas não sabem disso, né? E em alguns momentos até os profissionais de saúde, até alguns pesquisadores envolvidos na pesquisa também não sabem. É claro, alguém vai saber, para ter o controle no final das contas. Mas é para que você, ao obter os resultados, que eles sejam mais efetivos. Você vai desviar lá dos efeitos placebos, você vai realmente ver se, né, aquele agente ele influenciou ali na mitigação daquela doença, né? Bom, as pessoas, Vitor Hugo, se essa pesquisa foi autorizada pelo Conselho de Ética, né, essas pessoas assinarem lá o termo de livre participação, né, elas estão aceitando os riscos. Mas, claro, se os familiares se sentirem lesados, eles podem sim recorrer à justiça. E aí, claro, as instituições ou os pesquisadores, uma hora, podem responder em juízo. Mas lembrando, se a pesquisa foi conduzida com a autorização dos conselhos de ética e com um aceite lá das pessoas que participaram na pesquisa, então ela está dentro dos parâmetros legais, né? Porque você não pode enganar as pessoas e também tentar driblar aí o comitê de ética, né? Mas recorrer à justiça ao se sentir lesado de alguma forma é um direito de todo mundo, né? Não tem jeito. Mas, aliás, as pessoas, tem gente que está se candidatando, viu? Tem gente que quer participar do estudo, tem gente que quer, tá?
Eu não participaria não, porque eu sou medroso demais. Eu tô com muito medo desse negócio, então eu não ia não. Nesse não. Eu participo num da UFMG que eles tiveram que pedir autorização ao comitê de ética, porque eles têm acesso aos meus registros médicos. Eu passo para eles. Tá? Mas não relacionado à Covid, é outra coisa. Relacionado à gordura e a sedentarismo, que é o meu caso. Né? Você vai falar também nos procedimentos, se é uma pesquisa de revisão, você está fazendo uma revisão de literatura, ou se não, né? E aí você está fazendo uma revisão, quais vão ser as fontes que você vai utilizar para obter a sua informação, né? Qual será a sua estratégia de busca, como é que você selecionou lá os dados, tá? Ou a coleta de dados dos artigos, e assim por diante. São os procedimentos que não estão contidos ali nos outros dados, na construção da amostra, no tipo de estudo, né? Para amarrar ali, né, o seu método de pesquisa. Tá? As variáveis, você faz a pesquisa, está usando o seu método lá, você está usando algum tipo de estudo, né? Você tem a sua amostra, e aí você vai coletar dados, né? São as suas variáveis. Okay? E aí é o seguinte, ao fazer uma pesquisa, né, você está tentando explicar uma pergunta através da coleta de um tipo de dado. Né? Só que ao fazer uma pesquisa você pode obter mais de um dado, mais de uma variável, perdão. E aí você tem que decidir qual que é a sua variável primária e quais são as variáveis secundárias. A variável primária é a mais importante, é aquela que você quer estudar, que vai responder a sua pergunta de pesquisa. E as outras variáveis que podem surgir, os outros dados? Bom, os outros dados você pode escolher tratá-los naquele mesmo momento ou deixar esses dados, essas variáveis secundárias, para um outro momento, para uma outra pesquisa. Inclusive você pode mencionar isso no seu artigo, na sua dissertação, na sua tese. Eu obtive tais dados, mas minha pesquisa se concentrou em tal variável. E pronto, essa é a justificativa. As outras variáveis, os outros dados vão ser analisados no futuro. Okay? Então, quem que decide quem que vai ser a sua variável primária é você. E pelo quê? Pela importância. Você decide qual que é a variável mais importante, aquela que você está interessado em entender o comportamento. Okay? O método estatístico, né? É comum, bom, na área de saúde é comum fazer esses estudos, né, que você leva em consideração aí grupos, né, sua amostra é formada aí por várias pessoas ou por vários entes biológicos. E vão existir aí, dentro do método estatístico, estratégias matemáticas que te permitem fazer o cálculo, o tamanho da sua amostra, então você consegue calcular isso. Existe uma estratégia estatística para isso. Tá? Ela te permite analisar os seus dados, inclusive fazer testes estatísticos. Através desses testes estatísticos, você pode criar aí novos critérios de exclusão, por exemplo. Você pode ver que um membro do grupo, da sua amostra, não está funcionando muito bem, e através de testes estatísticos, você pode excluir, criar um critério de exclusão desse membro lá do grupo. Tá? Para garantir lá o funcionamento bom da sua amostra. Okay? Outra coisa é que o resultado, né, uma consequência do tratamento estatístico, vem aí que é a apresentação de dados, onde eu estava, método estatístico. Né? Então serve para calcular o tamanho da amostra, para garantir a qualidade dos seus dados também, que você consegue incluir aí membros que estão lá no seu grupo de inclusão, você consegue excluir eles também. Tá? Obviamente vai dizer como os dados vão ser analisados. Outra coisa que geram aí, né, uma consequência disso é que você vai ter que apresentar esses dados. Né? E existem formas de apresentar os dados. E aí vai depender da maneira que você acha que a apresentação desses dados vai ficar mais didática para o seu leitor, ou lá do seu artigo científico, ou da sua tese. Okay? E aí você pode achar que a apresentação de graficamente vai ficar mais didática, ou através de quadros, ou de tabelas, ou de ilustrações, né, vai ficar mais didático apresentar esses dados aí para os seus futuros leitores. Okay? Uma coisa que funciona bastante, que a ciência usa muito, né, é a apresentação de gráficos, né, mas aparecem quadros e tabelas também. Tá? Beleza?
E uma coisa que te ajuda também ao construir gráficos, né, confeccionar gráficos, né, construir gráfico é uma coisa que te ajuda a depois entender gráficos, a olhar para um gráfico, entender qual que é a mensagem que aquele gráfico está te passando. Tá? Obviamente essa aula aqui de método estatístico vai ser uma aula que a gente vai ter. A gente vai ver aí alguns métodos estatísticos, né, relacionados aí com tratamento de dados, cálculo de tamanho de amostra e apresentação de dados, construção aí de gráfico, quadro, tabela, essas coisas. Mas vai ser uma aula que a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas o método estatístico está lá incluído na parte de método da realização de pesquisa, né, que vai estar lá no artigo científico. Qual método que você usou, vai estar tudo isso que a gente falou aqui. Né, construção da amostra, o tipo de estudo, onde foi feito, o método estatístico utilizado, qual que é a variável que foi estudada. Okay? E aí, feito tudo isso no método, a próxima etapa, né, a próxima seção do artigo seria a discussão dos resultados, né, mostrar os resultados e discutir os resultados. Né? Uma outra parte importante que vai estar dentro do método, da parte de método lá, que está relacionado com o seu plano de intenção e que tem que aparecer principalmente aí num projeto de pesquisa. Em projeto de pesquisa tem que ter, obrigatoriamente, cronograma. Ok? O cronograma é você fazendo as previsões sobre quando vão acontecer cada uma das etapas da sua pesquisa científica. É prever mesmo o futuro. Então, por exemplo, aqui, projeto de pesquisa, eu vou levar 3 meses para escrever, vou começar em agosto, terminar em outubro. Uma vez escrita, eu vou começar aí a coleta de dados, que começa lá em outubro e vai até novembro. Coletei os meus dados, agora eu vou analisar. Então, vou passar novembro e dezembro analisando esses dados. E aí, depois, vou interpretar esses dados, que é dezembro e janeiro. Tá? E aí, tendo isso interpretado, vou escrever um relatório que vai poder servir aí de suporte no meu artigo, ou para minha tese, né, ou para minha dissertação, ou para o meu TCC. Então, vou escrever um relatório, só que eu vou passar, enquanto eu já estou aí interpretando os dados, eu já vou começar a fazer o relatório. Então, eu vou gastar aí 4 meses fazendo o relatório e no final, no mês que eu concluir o relatório, eu já começo a escrever o artigo. Então, aí o cronograma, ele te ajuda no quê? Né? Isso é, claro, uma previsão, mas a consulta ao cronograma vai te ajudar aí em verificar o andamento do seu projeto de pesquisa. Se ele está andando conforme o cronograma, se ele está adiantado, se ele está atrasado. Se ele está adiantado, eu posso fazer as coisas com mais calma, eu tenho mais tempo para fazer análises melhores, interpretações melhores, coletar mais dados, por exemplo, se eu quiser fazer outros testes, isso se estiver adiantado. Mas normalmente atrasa, né? E aí, se atrasou, você vai ter que trabalhar mais, vai ter que aumentar o número de horas dedicadas para conseguir terminar ele no cronograma. Tá? Então o cronograma te diz como é que está se desenvolvendo ali o seu projeto de pesquisa, como é que está o andamento, para localizar, né, em que parte do processo que você está. Tá? E aí uma palavrinha bom, se você estiver trabalhando num projeto de pesquisa, esse projeto de pesquisa foi aprovado aí por alguma instituição, ou internamente na sua instituição de ensino, ou para uma agência de fomento. E aí, normalmente, se for uma agência de fomento, no seu projeto de pesquisa, vai ter que ter esse cronograma aí da sua pesquisa, porque eles vão querer saber em que, qual que vai ser o seu planejamento, né? Porque eles podem te consultar aí, né, periodicamente. É raro, mas eles podem te consultar periodicamente para saber, agora nós estamos aqui em janeiro, você já está na parte de interpretação de dados, já conseguiu aí coletar seus dados, como é que está? Isso é muito raro de acontecer, mas pode. Okay? Mas no projeto de pesquisa vai ter que estar o cronograma. Ok. Então isso aqui eu queria falar sobre método. Tá? Então, vamos fazer uns exercícios aqui. Okay? Um Kahoot, que eu estava fazendo muito pelo Pool Everywhere. Então vamos trocar aqui para o Kahoot. Tá? E acho que você sabe mais ou menos como é que funciona, né? Aqui vão ser 5 perguntinhas relacionadas aí com o que eu falei de método. Tá? E essa apresentação eu vou postar lá no sistema, mas se quiser eu já posso passar para a Rafaela, logo no finalzinho aqui, e a Rafaela já compartilha com vocês essa apresentação, tá bom? Deixa eu abrir aqui o Kahoot.
Aí, para você conseguir responder as perguntinhas que eu vou pôr para rolar aqui, você tem que acessar aí, ó, www.kahoot.it, e aí o número, o PIN, é esse que está escrito aí na tela, 98 94 98 5. Eu vou tirar a musiquinha. Beleza, moçada? Moçada, pode pôr pra rolar aqui? Tá bom. Vou dar o start aqui, tá, galera? Não se preocupe, essas perguntas estão lá na apresentação, tá? Você consegue acessar elas. Eu vou pôr pra rolar aqui. 30 segundinhos, hein? Agilidade. Qual dos trabalhos abaixo não precisa passar pelo Conselho de Ética, né? Pelo Comitê de Ética e a revisão de literatura, né? Tem que passar pelo Comitê de Ética só os trabalhos que vão colocar ali, vão lidar diretamente com a saúde das pessoas, né? Podem interferir ali na saúde das pessoas. A revisão de literatura não. Revisão de literatura, você está trabalhando com dados que já são de domínio público, né? Uma vez que é uma revisão de literatura, esses dados estão na literatura, já foram publicados. Então, não há problema nenhum, né? Desculpa, eu escrevi aí revisão da literature. Escrevi em português e inglês aí. É errado, é literatura, ok? Vamos para a próxima. Qual critério de exclusão compatível com serão incluídos adultos acima de 30 anos? Critério de exclusão. Você já tem um grupo, que são pessoas com adultos acima de 30 anos. Qual seria o critério de exclusão para esse grupo? Um critério de exclusão para esse grupo. Bom, qual o critério de exclusão compatível com serão incluídos adultos acima de 30 anos? Então, para estar no grupo, tá, na amostra, tem que ser adulto acima de 30 anos. Ok? Então, quando forem aquelas pessoas que são adultos de 30 anos, elas automaticamente fazem parte desse grupo. Você incluiu ele, essa é seu critério de inclusão. Uma vez que você tem esse grupo formado por pessoas adultas acima de 30 anos, qual que poderia ser um critério de exclusão de membros que já estão dentro do seu grupo, da sua amostra, né? Adultos acima de 30 anos, eu posso ter pessoas lá dentro que podem ficar grávidas, são gestantes, tá? E aí, né, se eu não quero que
realizar trabalho com essas pessoas, porque posso estar trabalhando aí com um medicamento ou algum procedimento que possa ser prejudicial à saúde do bebê. Então, nesse grupo de adultos acima de 30 anos, eu posso criar um critério de exclusão, que é excluir as gestantes. Né? Crianças não vai ser um critério de exclusão, porque o meu grupo é formado por adultos de 30 anos. As crianças não foram incluídas nesse grupo, não tem como eu excluir elas. Tá? Adultos abaixo de 30 anos, eles também não foram incluídos no meu grupo. Eu não consigo excluir alguém que não foi incluído. Então, os adultos de 30 anos não foram nem incluídos. O meu grupo só é pessoas acima de 30 anos. Tá? Crianças e idosos, né? Bom, se fossem só idosos, poderia ser um parâmetro de exclusão para esse grupo de adultos acima de 30 anos. Poderia ser um parâmetro de exclusão. Mas como o item traz crianças e idosos, né, crianças não têm 30 anos, né? Então acima de 30 anos. Então também elas nem entraram no grupo. Então o critério de exclusão aí só poderia ser gestante, porque para esse grupo de adultos acima de 30 anos. Tá? Não, idoso é adulto, mas eu poderia criar um critério de exclusão para idosos. Eu tenho um grupo adultos acima de 30 anos. Mas vou usar um medicamento que talvez possa ser prejudicial, possa se combinar com os medicamentos que as pessoas idosas já tomam. Então eu poderia excluir. Por que essa opção em amarelo não está certa? Porque diz crianças e idosos. Se fosse só idosos, poderia. Bom, vamos para a próxima, tem mais aqui. A importância da amostragem é garantir a qualidade da amostra. É onde você vai estar escolhendo os membros que vão fazer parte lá da sua amostra, está criando ali os critérios de inclusão, de exclusão, a forma como você vai coletar essas pessoas, né, entrar em contato com elas. Okay? Então, a amostragem é isso, esse processo que garante a qualidade da sua amostra. Que dali, daquela amostra, você consiga ali observar as variáveis que você quer observar, obter os resultados que você quer obter. Okay? Acho que tem mais uma. Tem mais uma. O que define aí a diferenciação entre variável primária e secundária? A importância. A variável primária é a mais importante. Mas quem que define quem é a mais importante, professor? Você. É o que você escolheu estudar. A variável é o dado mais importante que você quer estudar. É ele que vai decidir. Ok? E a secundária? Ao fazer uma pesquisa científica, é comum que você obtenha vários dados. Não só sobre a variável, o dado que você quer estudar, mas também acontece você ter outros dados. Que aí não há necessidade. Se você quer analisar, você pode analisar. Ok? Mas não há necessidade. Você que define aí a importância dela. Tá? Okay. Abriu não? Deve ter dado algum pau aí. Mas as perguntas estão nele, tá, moçada? Vocês vão ter acesso a ela. Okay? Deixa eu ver se tem mais uma. Nem sei se tem mais uma. Acho que tem, né? A última. Qual a importância do cronograma para uma pesquisa? É isso aí. O cronograma é o calendário, né, da sua pesquisa. Né?
ela vai te permitir aí verificar o andamento da sua pesquisa. Se você está no cronograma, se você está adiantado, se você está atrasado, e aí vai permitir que, se você estiver adiantado ou atrasado, que você tome as decisões, né, para garantir o andamento normal da pesquisa. Tá? É muito comum que a gente fique atrasado, então a gente tem que ficar correndo lá, né, se dedicar mais tempo para obter os resultados, analisar essas coisas. E também, às vezes, porque burocracias. A gente tem burocracias no meio do caminho. Né? Vamos lá. A maior importância da amostragem é a maior importância da amostragem é garantir a qualidade da sua amostra.